você se relaciona com as pessoas que estão em volta de você, independente das redes sociais? Boa parte das vezes a gente culpa a internet, culpa as redes sociais por causa de vários efeitos que a gente diz. O sujeito está viciado em internet, o sujeito se isola do mundo e... Bom, primeiro, para começar, as pessoas têm, é claro, uma enorme vontade de se apropriar daquilo que é ruim. Então, você teve um monte de coisas boas, mas a gente se apega àquele detalhezinho ruim. Por exemplo, a internet afasta as pessoas porque o indivíduo fica o tempo todo na internet. Gente, quantas pessoas não foram reencontradas por causa da internet? Quantos contatos não foram feitos por causa da internet em todas as redes? Desde o e-mail, um site, alguém que lê um texto de um blog de alguém, alguém que viu um vídeo no YouTube de alguém, alguém que gostou de uma música ou de um programa de rádio, etc. Quer dizer, a internet ela é muito mais de conexão do que de afastamento. E para afastar, a melhor pergunta a se fazer é o que leva o indivíduo a se afastar? Boa parte das vezes, primeiro ele é educado a se afastar. Coisas que me chocam, mas é claro, eu não tenho nenhum direito de falar a respeito, porque eu não tenho filhos, mas coisas que me chocam são pais que estão jantando no final de semana, à noite, com os seus filhos e as crianças estão mexendo no celular. Por que elas estão mexendo no celular? Porque provavelmente o pai, para conseguir apaziguá-las ou qualquer coisa do gênero, deu a elas um celular, deu a elas um tablet para ter um pouco de paz. Cara, assim, quer dizer, se você dá para a criança um chocolate para ela matar a fome, ela vai virar um gordinho, porque ela aprendeu, sentiu fome e comeu um chocolate. E depois ela não vai querer jantar de verdade, porque jantar é chato comparado com um chocolate. Então, a primeira questão a gente tem que pensar é, se a internet não existisse e o indivíduo tivesse os mesmos sintomas, quais seriam as causas dela? O que leva o indivíduo a se isolar? Na verdade, não é a internet, mas sim o ambiente em volta. Perguntaram para mim aqui, hoje, por que as pessoas não perguntam? Por que é tão difícil estimular nas pessoas o ato de fazer perguntas? Na verdade, algumas das características mais importantes que a gente tem é essa gigantesca curiosidade, essa gigantesca vontade de fazer perguntas. E por que as pessoas não fazem mais perguntas? Na verdade, isso não tem quase nada a ver com a internet. As pessoas não perguntam porque toda uma relação que elas tiveram com o rádio e com a televisão, que levaram a grande mídia dos jornais e das praças para dentro das casas, isolaram as pessoas, colocaram elas em lugares, em sofás, em que elas assistem e não falam. E a internet está começando a quebrar isso. Hoje em dia você tem um artigo de jornal publicado no portal do jornal, o sujeito pode comentar abaixo, tem um e-mail do autor do artigo, você pode mandar um e-mail para o autor do artigo, quer dizer, eu posso me comunicar, mas a gente ainda tem vícios de épocas passadas. Como é que a gente quebra isso? Eu sugeri hoje que você esquecesse um pouco que existe a internet e se concentrasse no ambiente que está do lado de fora dela. Quer dizer, o que levou o indivíduo a isso? Se você, por exemplo, tem uma sala de aula em que o aluno vive no celular, por que o aluno vive no celular? Provavelmente porque sua aula é muito chata ou muito previsível, ou porque todas as respostas que você está dando, ele também pode encontrar na internet. Mas principalmente porque não foi estabelecido um diálogo entre você e a rede. Uma professora veio me comentar aqui no final do dia, uma ideia absolutamente genial que ela fazia, ela está aposentada há 21 anos, e que ela fazia e que era completamente compatível com a internet. Em uma das matérias dela, ela estimulava os alunos a realizarem uma prova, desenvolverem uma prova. Então, o aluno tinha que pegar tudo aquilo que ele aprendeu ao longo do mês, do semestre, do bimestre, do ano, e fazer uma prova com 10 perguntas, algumas perguntas mais difíceis, que valiam mais pontos, outras perguntas menos difíceis, que valiam menos pontos, e justificar por que ele ia usar esta ou aquela pergunta. E isso era uma atividade, e essa atividade ia gerar não só nota de trabalho de grupo, como parte das questões poderiam ser efetivamente usadas em uma prova. Ora, é muito mais estimulante você ensinar o aluno, você desafiar o aluno a realizar uma prova, porque isso ele não vai encontrar pronto na internet, isso ele não vai encontrar pronto num livro, ele vai ter que olhar, vai ter que pesquisar, vai ter que ver a matéria. E a internet, ela te dá vários caminhos para que você coloque isso em prática.
Outra das ideias dela, ela em aula de história, ela estimulava encenações teatrais de grandes cenas históricas que hoje em dia podem ser feitas tranquilamente no YouTube. Outras coisas, uma outra professora de uma outra época perguntou para mim, olha, eu dou aula de literatura, como é que eu posso fazer? Eu falo, olha, imagine se Machado de Assis estivesse vivo e morasse hoje no Rio de Janeiro, na Lapa, o que ele tuitaria? Então o indivíduo ele tem que conhecer Machado de Assis, tem que conhecer a região da Lapa do Rio de Janeiro, que ele hoje pode conhecer por mapas, satélites, aqueles serviços todos que existem online para isso, e falar assim, olha, então o Machado de Assis, ele é um cara mais ou menos, pelo que ele escreve, eu imagino que ele seja um cara mais ou menos assim, então ele vai escrever deste jeito. O que acontece? Esse indivíduo não está lendo Machado de Assis porque ele precisa entrar no vestibular. Ele está lendo Machado de Assis para interpretar esse conceito. E eu acho que o ponto mais importante que vai ser a grande revolução da educação vai ser o momento em que as pessoas pararem de seguir fórmulas e passarem a desenvolver desafios. O que leva um indivíduo a seguir uma atividade? O que leva o indivíduo a procurar uma vocação? Na maior parte das vezes, um interesse. O que leva alguém, por exemplo, a ser dentista? Você vai ficar debruçado em cima de uma cadeira, cheirando o mau hálito de gente o dia inteiro e impingindo dor com aquela sua ferramentinha. Agora, existe um valor em ser dentista e esse cara descobriu esse valor e isso levou ele a ser a vocação da vida. E eu acho que os professores perderam um pouco isso. O brasileiro tem características únicas, absolutamente maravilhosas, que são muito pouco valorizadas porque elas não interessam para quem tem poder ou quem quer qualquer tipo de controle. O brasileiro é extremamente insubmisso. Não significa que ele seja rebelde ou que ele seja difícil de administrar. Ele é insubmisso. Se ele recebe alguma coisa que ele não concorda, ele vai tentar um jeito de torcer isso. Outra coisa que é típica do brasileiro, ele é extremamente criativo. Você pega um brasileiro e dá super bonder e arame na mão dele, ele faz milagres. E, além de tudo, o brasileiro é extremamente curioso. Essas três características são características típicas de alguém que é muito inteligente. E características, se foram bem canalizadas, dá para se gerar uma oportunidade única de ação. Então, por que a gente não usa isso? Por que a gente não desenvolve na pessoa a curiosidade? Você está curioso para entender alguma coisa? Deixa eu estimular mais perguntas para você. Deixa eu criar jogos que não sejam infantis, como as marcas criam, deixa eu criar jogos mais inteligentes. Vamos pegar e estimular as pessoas a fazer, ok, então a partir de agora nós vamos juntar essas 20 pessoas e nós vamos administrar São Paulo. E dinheiro não é problema. O que você faria? Qual seria a sua primeira atitude em segurança em São Paulo? Ou você tem que resolver o problema do crack em São Paulo. O que você vai fazer? Bom, a primeira coisa que qualquer pessoa vai fazer quando recebe esse tipo de desafio é estudar de verdade o problema do crack. E para estudar de verdade o problema do crack, eu tenho que ler muito mais do que a mídia me dá. E isso me dá uma consciência muito maior. E em todas as áreas dá para fazer isso. Então eu acho que uma grande saída, tanto para a educação como para todas as áreas, usando a internet, a ferramenta que for, porque ferramentas morrem. Não adianta ensinar o indivíduo a usar o YouTube. Adianta ensinar o indivíduo a fazer vídeos. O YouTube vai morrer e os vídeos vão permanecer. Adianta estimular o indivíduo a estimular as pessoas em volta. Não adianta eu tentar falar assim, olha, eu quero que as pessoas aprendam ciranda de roda na internet. Não é isso. Eu preciso mostrar para as pessoas por que é divertido, por que é legal aprender uma ciranda de roda. E daí sim eu vou conseguir tirar coisas extremamente produtivas em cima disso. Então, o que é mais importante hoje é pensar como que eu consigo criar atividades lúdicas e produtivas em cima do conhecimento. Só assim eu consigo tirar esse conhecimento pragmático de busca de resposta, de formulinha pronta, que o Google está cheio. Se eu virar para um aluno meu e falar assim, olha, eu quero que você escreva como Machado de Assis. Eu sei que ele nunca vai escrever como Machado de Assis, mas a tentativa de escrever como Machado de Assis vai obrigá-lo a ler Machado de Assis, interpretar Machado de Assis, talvez nunca escrever, mas amar Machado de Assis pelo fato de ter lido. Se eu virar para o aluno e falar, leia Machado de Assis porque você precisa passar no vestibular, ele nunca vai tirar nada de útil nisso. Quantas coisas boas nos foram empurradas goela abaixo, de brócolis à biologia,
de proteínas, a mitocôndrias, de galáxias, a análises sintáticas que a gente simplesmente esqueceu porque foram empurradas errado goela abaixo da gente. Hoje em dia a internet permite fazer isso uma coisa muito legal e permite tirar disso uma coisa muito importante, mas para isso, mais importante de tudo, você tem que ser completamente isento com relação à rede, você tem que olhar o mundo em que ela está e desse mundo tirar o melhor que você pode produzir. E a minha fala final, meu recado final para vocês neste curso tentem fazer de conta que o grande sistema capitalista, com todas as suas mazelas, já existe e que há pouco que você possa mudar dentro dele. E pense em que você pode fazer uma pequena ideia. A grande ideia é muito importante você ser uma pessoa ética que busca o bem, mas essa ideia vai levar muito tempo para ser atingida e você pode achar pequenas ideias que resolvem coisas. Um exemplo que eu dei aqui é um exemplo que pode ser usado na internet. Nós temos a Igreja Católica que lutou contra a ditadura no Brasil e conseguiu salvar muita gente, mas levou muito tempo e sofreu muito com isso. E a mesma Igreja Católica produziu ideias geniais, extremamente simples, como a Zilda Arns, pesando criança, fazendo soro caseiro, que são ideias minúsculas que qualquer pessoa poderia ter, mas o ato de fazer e popularizar tornou isso uma ideia que salvou muita gente. E isso agora fica a cargo de vocês. E aí fica uma questão importante. O que você pode fazer agora para resolver algum problema que você tem? Na verdade, você tem que olhar qualquer situação que você enfrenta, sei lá, do trânsito, à segurança, à saúde, etc., o problema que te incomoda e pensá-lo em duas esferas possíveis. A primeira é a grande esfera. Ok, isso é um problema que a política precisa ser resolvida, a sociedade precisa ser resolvida, eu preciso de tempo de educação. Esse é o grande problema. E o outro é o pequeno problema. Como que eu posso agora fazer uma atitude pequena que vai resolver a vida de algumas pessoas, mas acima de tudo vai educar pelo exemplo? A internet hoje em dia, ela tem muito pouco conteúdo em português. Por quê? Porque nós no Brasil ainda temos uma cultura de televisão, que é uma cultura de esperar que alguém grande faça algo perfeito. E enquanto isso, a gente peca pela inação. Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera pequena que pode fazer alguma coisa é melhor do que nada. E se você fizer alguma coisa imperfeita, sempre vai aparecer alguém para corrigir, até a hora que finalmente vai aparecer alguém com uma grande câmera e vai fazer uma coisa absolutamente perfeita. Até aí você já fez 150 outras e você está educando pelo exemplo.